Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os meningiomas, aqueles tumores intracranianos extracerebrais que são benignos. Mas se você não concorda com a benignidade dos meningiomas, assim como eu, você precisa assistir esse vídeo. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre os meningiomas, que são aqueles tumores que são oriundos da dura mater, daquela membrana meningia mais superficial que recobre o cérebro. Ela tá lá, ela é grossa, por isso que ela é paquimeninge, que a gente chama, e ela tá lá recobrindo o cérebro e em contato com a calota craniana. É dali que saem os meningiomas. Então, classicamente, eles são lesões extraaxiais, extradurais, intradurais, enfim, eles estão fora do parênquima cerebral. E eles têm aquela característica própria de comprimir o parênquima sem necessariamente invadir o parênquima. Quando a gente define, e é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer na avaliação de uma ressonância magnética, é definir se aquela lesão que a gente está vendo está dentro ou fora do cérebro. Se ela está fora, o meningioma é sempre uma das primeiras, segunda, terceira, quarta, quinta e última opção. A gente tem outras doenças meníngeas? Sim. A gente tem doenças metastáticas? Sim. Tanto do osso quanto da meninge, doenças infiltrativas como linfoma, doenças próprias da dura como as paquimeningites, mas normalmente são lesões mais focais. O meningioma é uma lesão mais focal, normalmente elas são lesões mais difusas. Existem outras doenças sim, mas o mais comum é o mais comum e sempre o meningioma, a gente tem que estar atento a ele e tem que saber reconhecer para não perder ou não deixar em dúvida uma lesão que teoricamente pode ser realmente benigna, não está determinando nenhum efeito compressivo significativo, e evitar que outras investigações sejam feitas e tranquilizar o paciente naquele sentido. Então, eu queria começar com esse primeiro casinho, mostrando essa imagem no flare axial. Então, essa paciente veio com um distúrbio de comportamento. E aí, quando a gente faz a primeira sequência, pam, vem toda essa alteração de sinal frontal bilateral o que explicava completamente toda a alteração que ela tinha de comportamento. Ela estava frontalizada, como a gente chama, a própria família referia que ela estava liberal demais. E a gente vê uma alteração difusa de sinal hipersinal difuso frontal bilateral passando aqui pelo corpo caloso. Se você olha só essa imagem, você vai pensar, nossa, quais são os 3 principais diagnósticos diferenciais que eu faço aqui? Linfoma, glioblastoma e uma lesão tumefativa. Desmielinizante, porque são lesões que acometem em asa de borboleta e cruzam pelo corpo caloso. Só que a gente tem que olhar o resto do exame. E aí, quando a gente desce mais esse exame, a gente vê que tem algumas formações expansivas aqui embaixo e o plano axial não é o melhor plano para a gente determinar lesões aqui dessa região do nariz, né? A gente vê de topo, fica muito difícil. O ideal é que a gente veja no plano coronal ou no plano sagital para ver as relações com as estruturas aqui que são melhores identificadas nesses 2 planos. Uma outra dica aqui é que a gente tem que perceber que isso é um edema vasogênico. Por quê? Porque eu não tenho acometimento cortical. Eu tenho aquele aspecto do edema vasogênico de invaginação aqui dos dedos entre a substância cinzenta e a branca com a substância cinzenta preservada. Então eu já posso pensar que isso aqui é um edema vasogênico. Mas se eu não quero pensar de primeira, não tem problema. Vamos continuar a análise do exame. E aí a gente faz um coronal. Vamos fazer um coronal T2 para a gente ver como é que é a relação daquelas imagens que a gente viu ali com o restante do parênquima cerebral. E aí eu tenho que ficar muito atento ao sinal que eu estou vendo aqui. Se eu estou vendo aquela formação expansiva, eu estou vendo que ela é extraaxial. Então aqui eu já tenho 2 dicas do meningioma. Dica número 1. O meningioma, ele é extraaxial. E como é que eu vou definir que ele é extraaxial? Eu estou vendo o que a gente chama de rima licórica, que é a interposição do líquor entre o meningioma e o parênquima cerebral. E qual é a sequência que eu vou ver isso melhor? Na sequência que eu vejo líquor. Se é a sequência que eu vejo líquor, é o T2. Então a gente vai olhar um T2. Se você está em dúvida, faz um T2 fino. Se você está em dúvida, faz um Fiesta, faz um CIS, dependendo da máquina que você está. O importante é que você defina que tem líquor ali em volta da sua lesão ou entre a sua lesão e o parênquima. Se você já viu de primeira no T2 que você fez e está sem dúvida, acabou, segue o fluxo. A gente não precisa fazer uma sequência de 3, 4 minutos para mostrar alguma coisa que a gente já tem certeza, né? Isso é se você ficar em dúvida. Então, ó, eu estou vendo a lesão e em volta dela eu vejo o que a gente chama de rima licórica, que é o líquor aqui envolvendo toda a lesão e definindo um plano de clivagem entre ela e o parênquima cerebral.
Ótimo. Dica número 2, qual é o sinal do meningioma? E aí a gente tem que ficar muito atento porque a gente vai perder meningioma na pilha do dia a dia. O sinal dele é igual ao do parênquima. E aí que está o grande problema, porque muitas vezes a rima licórica, ó, reparem aqui, não tem rima. Muitas vezes ele está realmente em contato com a pia, ele pode ter uma invasão cortical mínima, dependendo da agressividade, da celularidade que existe ali naquele meningioma. Então, muitas vezes a gente vai não conseguir identificar tão bem a rima licórica e ele tem um sinal extremamente semelhante ao do córtex. Então, tem que ficar atento, tem que tentar identificar a rima, ó, em outro momento, como a gente consegue ver aqui. Momentos a gente vai conseguir ver bem, tem momentos que a gente vai conseguir ver mal e pode haver sim uma pequena aderência do tumor com o parênquima cerebral adjacente. É importante aqui, ó, definindo a rima licórica aqui bem bonita e determinar que o sinal é muito parecido. Olha como o sinal dessa parte da lesão é extremamente parecido com o do córtex. Então, é fácil da gente perder quando ele não faz um efeito compressivo muito grande. Então, meningiomas aqui, pequenos, que a gente tem parietal, frontal, às vezes exame de idoso, que vem fazer por Alzheimer, que vem fazer por alteração de comportamento, e aí você vai lá e pum, no T2 você vê uma lesãozinha pequenininha. Tá com sinal isointenso, tem rima licórica, não tem efeito compressivo, tem aquela base de implantação dural, acabou, é meningioma, não vamos complicar a vida de ninguém. Nem muitas vezes a gente precisa injetar o contraste para ajudar a confirmar, mas a gente vai chegar no contraste lá na frente. Qual é, depois dessas duas dicas de como eu identifico que é extraxial e depois que eu vejo que o sinal é muito semelhante, aí eu penso mais realmente no meningioma. Existe o meningioma com hipersinal no T2? Sim. Classicamente ele não tem, mas existe. Isso vai depender do componente aquoso da lesão. A gente sabe que os meningiomas eles têm um componente mais fibrótico, mais meníngeo, mais de traves ali, de organização das células de meníngeas. Ele não tem aquele componente tão fluido. Se ele é um meningioma mais fluido, isso aí é patologia, tem uma série de classificações de meningioma que também não é o nosso objetivo de hoje, a gente pode ter esse componente mais hiperintenso da lesão no T2. Então, importante a gente saber que o sinal é muito semelhante e não perder, saber como reconhecer que ele é intra ou extraxial e depois ver quais são as relações dele com as estruturas ao redor. Então, o meningioma de bulbo olfatório, que é esse exemplo aqui, por isso que eu trouxe ele, é um meningioma extremamente comum. Ele começa aqui no bulbo, ó. O bulbo olfatório estaria aqui, ó, na goteira olfatória. Só que a gente não vê mais bulbo, a gente já começa a ver formação expansiva, ele cresce para cima, cresce para trás, cresce para baixo, vai invadindo todos os espaços ali. Então ele começou aqui, ó, reparem que tem um remodelamento ósseo, tem um alargamento aqui dessa base do nariz, muitas vezes ele tem um crescimento frontal que a gente consegue ver aqui como uma protuberância na região frontal central, ele pode ir para dentro do seio frontal, como a gente vê aqui também, essa relação com o seio, pode invadir para o seio timoidal, até mesmo chegar no seio esfenoidal. A gente vê esse efeito compressivo sobre o parênquima cerebral e agora sobre as estruturas nobres que estão aqui junto à região mais posterior da célula. Então, ele mantém contato com a carótida cavernosa desse lado, ele já vai se insinuando aqui para dentro da célula túrcica. Ele já vai se insinuando aqui para dentro da célula túrcica e a gente tem que ver como é a relação dele com a carótida. Qual é o grande problema do meningioma? Ele encosta na carótida, envolve e estenosa. Então, terceiro grande aprendizado do meningioma, a relação dele com os vasos é complicada. Ele vai estenosar a sua carótida, ele vai estenosar a cerebral média, ele vai estenosar a cerebral anterior. E isso, inclusive, é um dos pontos que a gente usa para diferenciar o meningioma do macroadenoma, por exemplo, quando é um meningioma de célula. Né? Esse aqui, ele já vem de outra localização, mas quando é um de célula, a gente pode usar isso também para fazer esse tipo de diferenciação. Outro grande problema crucial aqui é qual vai ser a relação dele com o cávum de Meckel e com o restante do seio cavernoso. Lembra de quantas estruturas nobres passam no seio cavernoso. E a gente vai ver um próximo caso relacionado a isso. Então aqui, o importante é a gente definir todas essas relações anatômicas e complementar com a sequência pós-contraste. Então aqui na sequência pós-contraste a gente já vê um outro realcezinho mínimo aqui na foice cerebral, que não tem efeito nenhum. Essa outra área hiperintensa que está relacionada à hiperostose da calota já foi visto no axial ter um pré-contraste. E aí a gente começa a ver o intenso realce que o meningioma tem. Meningioma vai captar contraste? Sim. Muito? Sim. Meningioma vai captar sempre contraste. Por quê? Porque ele é uma lesão extraxial, ele é uma lesão feita por vasos que não tem barreira hematocefálica. Então tem muita captação.
Ah, então eu vou fazer perfusão para diferenciar o meningioma. Não, você vai diferenciar ele de quê? Todas as lesões extraaxiais, todas as lesões fora do parênquima cerebral vão ter perfusão elevada, porque elas são feitas de vasos que não têm barreira hematocefálica. É como se fosse tudo neovaso. Então a gente vai ver muita captação. Então não adianta fazer um meningioma, fazer a perfusão do meningioma para ver se ele tem um alto grau ou um baixo grau. Ele sempre vai ter perfusão elevada. Então, é importante a gente não pensar, na hora que você está fazendo o exame, na hora que você tem a sua hipótese diagnóstica de meningioma, eu não preciso investir mais 5 minutos numa perfusão. Na verdade, é muito melhor eu investir 5 minutos num T1 3D pós-contraste do que na perfusão, porque a perfusão não vai mudar nada no diagnóstico e não vai ajudar a graduar esse tumor. Não é importante para o meningioma como é esse comportamento dele na perfusão, porque é uma perfusão alta, é uma curva de CBV, é um CBV vermelho, é aquela curva bem alta com um padrão vascular bem semelhante. Então, a gente já sabe que ele realça. Por que a gente injeta se eu já sei que realça? Eu injeto para ajudar a ver a extensão da lesão. O que é grande a gente vê fácil, o que é pequeno, o detalhe, a gente só vai ver com realce de contraste. E o problema do meningioma é que ele não faz só a massa, ele também faz o espessamento dural. E esse espessamento dural pode ir longe, muito longe, além da onde tem lesão. Então, se eu vou longe em direção ao seio cavernoso, se eu vou longe em direção ao cavo de Meckel, eu preciso saber o quanto aquela dura ali está espessada e está doente, o quanto aquilo ali pode ter um efeito compressivo de uma lesão, de uma localização à distância que eu não estou nem imaginando. Então é importante a gente injetar para isso. Ah, o meningiominha pequeno, o paciente não quis injetar, nossa, não tem problema. Ah, o meningiominha pequeno, eu perdi na hora que eu fiz o exame, vi depois, mas eu tenho certeza que é meningioma. Não tem problema, não precisa reconvocar. Você pode sugerir, você pode indicar que é meningioma e tudo bem. Agora, nesses grandes, a gente tem que mapear toda a extensão da lesão. E mesmo que ele seja pequeno, dependendo da localização, a gente precisa mapear essa extensão. E aí eu estou falando dos meningiomas de bulbo olfatório, dos meningiomas de fossa posterior e dos meningiomas que estão ali na asa do esfenoide, que é uma outra localização extremamente comum. Então, outra dica. Vou injetar contraste sempre? Sim. Vai injetar contraste, vai fazer vários planos, porque a gente precisa ter uma boa cobertura. Não pode faltar T1 3D pós-contraste. Não pode. Idealmente, o T1 3D pós-contraste ele já pode ser feito com protocolo de neuronavegação. O que é a neuronavegação? Quando você tira o fone do paciente, deixa a orelhinha solta e pega um FOV que inclua toda a ponta da orelha e a ponta do nariz, que normalmente são os pontos de referência que eles colocam lá no computador. Então você faz um 3D com FOV grandão, pós-contraste, varrendo aquilo tudo ali. E aí você vai ver a lesão, outras lesões, como a gente viu aquela aqui em cima, lá na foice cerebral, aquela bem pequenininha que a gente nem tinha, que tinha passado completamente desapercebido nas outras sequências, e vai ver toda a extensão da lesão aqui para baixo. Onde tem, outro espessamento dural aqui que a gente não tinha visto, na porção mais lateral da transição opercular ali, frontotemporal, outro foquinho de espessamento dural aqui temporal. Então a gente vai mapear outras lesões e a extensão mesmo dessa grande lesão, tá certo? Então não pode faltar o T1 3D pós-contraste. Uma sequência que eu gosto muito, que não é unanimidade, é o coronal FET7 pós-contraste. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa sequência sempre que a gente tem lesão meníngea. Quando a gente apaga o sinal da gordura, da dípole, do tecido subcutâneo do T1, quando você apaga o sinal que inclui ali todo o tecido orbitário, você deixa a sequência toda com um sinal muito baixo e só o realce do contraste que chama a atenção, eu acho que o nosso olho também tem capacidade de identificar melhor mais lesões e melhor a extensão da lesão. Então, eu incluiria como ter um FET7 pós-contraste. Normalmente eu gosto de fazer no plano coronal para varrer todo o parênquima cerebral e ver se existem outras lesões e a extensão da lesão, certo? E teve uma sequência que eu ainda não falei, que é a sequência de difusão. Qual a importância da sequência de difusão para avaliação do meningioma? Normalmente, os meningiomas que têm um caráter mais anaplásico, eles vão ter difusão restrita. E por que é importante eu saber disso? Porque se eu vejo um meningioma todo com componente de difusão restrita, eu vou ficar mais preocupado que aquele meningioma ali vai ter uma ressecção pior, um dano pós-cirúrgico maior, uma área de encefalomalácia maior e uma chance de recidiva também mais significativa. Então reparem aqui, aquele mesmo caso mostrando uma área de restrição à difusão mais anterior. E sabe qual é essa área aqui?
aquela área que eu mostrei lá no início, onde a gente não via a diferença entre o tumor e o córtex. A gente não via a rima licórica. Então, normalmente, a gente tem que, dentro do meningioma, procurar essas áreas que têm restrição à difusão. Normalmente são áreas que vão estar intimamente ligadas ao córtex cerebral adjacente. E é nessa área que a gente também tem que falar lá no nosso laudo e mostrar para o neurocirurgião que pode ser mais difícil de fazer ressecção naquele momento, porque vai ser difícil de avaliar. E o médico que está acompanhando também vai entender que muitas vezes vai ressecar, mas vai voltar. A gente vai ter que fazer alguma terapia adicional para tentar frear o processo de recidiva, de retorno dessa lesão. Então, outra dica aqui, concluindo esse caso, importante fazer a difusão e olhar. Tem área de restrição? Sim. Como é essa área de restrição lá no T2? Se eu vejo essa perda da diferenciação do córtex com a substância, se eu perco essa diferenciação, como a gente vê aqui no T2, ó, entre o parênquima do tumor e o parênquima cerebral. Então, essas áreas aqui podem ter micropenetrações e pode ser difícil de achar um plano de clivagem aqui sem levar um pedaço do córtex junto. Partindo agora para esse segundo caso, a gente vai ver uma outra localização bem comum do meningioma e quais são as implicações que ele pode ter. Então, aqui a gente está vendo, ó, na sequência FLAIR no plano axial, o que chama a atenção é uma alteração hipointensa aqui na topografia do osso, de uma parte do osso temporal que forma junto à parede lateral da órbita, aqui do lado esquerdo, e isso leva a um efeito compressivo direto, uma proptose ocular, que é a queixa do paciente. O olho está para fora, ela está com alteração de visão, está com diplopia, está com dificuldade de motilidade ocular e tem dor. Então, tudo isso aqui levou ela a procurar o médico para fazer uma ressonância magnética de crânio e procurar onde estava o problema. Então, a gente pode muitas vezes receber um pedido desse vindo como ressonância magnética de órbita, porque investigar a causa de proptose, ou realmente ressonância magnética do crânio. Então, é importante a gente ver que aqui a alteração óssea que está muito exuberante que chama atenção. E aí você pensa em osso, no crânio, é difícil a gente ter muita doença. Primeira pergunta se tem câncer, se é metástase. Normalmente a metástase não tem esse aspecto tão infiltrativo no crânio, que é um osso mais chato, as lesões são menores, são mais expansivas, fazem aquele componente intracraniano, extracraniano, né, faz aquele abaulamento. Uma displasia fibrosa, sim, uma doença óssea primária poderia ser, né, um aspecto ali meio cinza no T1, no T1 também tem esse aspecto um pouco cinza, e a gente fica ali meio que, será que a doença está no osso, tem que complementar com tomografia, tudo isso pode sair no laudo. Aqui, é importante injetar contraste? Sim, eu não estou vendo outras alterações na sequência sem contraste, sem contraste. Então, a gente tem que injetar. E aí a gente vai partir para injetar o contraste. A gente fez uma sequência com supressão de gordura, porque eu acho que facilita ver o realce por aquilo que eu já expliquei. E a gente começa a ver, ó, que existe um realce dural associado e uma mínima lesãozinha aqui, ó, associada a toda essa área de hiperostose e de remodelamento ósseo. Então, eu estou vendo aqui um pequeno componente meníngeo da lesão, um meningioma de fossa média, da porção anterior da fossa média esquerda, onde o caráter e a alteração óssea, que era muito exuberante, chamava muito mais atenção do que o componente meníngeo em si. Mas eu preciso definir que existe um componente meníngeo. Então, o primeiro aprendizado desse meningioma, o componente ósseo pode ser muito exuberante. A gente pode ver uma captação óssea associada também por um componente intraósseo de lesão. Não só hiperostose, mas também meningioma dentro do osso. Isso também pode acontecer, essa combinação. E qual é a importância da localização desse meningioma? Eu comprimo muito a fossa temporal? Não é o mais importante aqui. A gente está tendo um efeito para cima da órbita muito mais significativo. O problema dessas lesões esfenoidais é que elas atapetam a base do crânio. E ali no esfenoide, o que passa? Só passa tudo. Então, tem os forames de base, então é por onde sai a carótida que eu posso estenosar, é por onde sai a jugular que eu posso comprimir, é por onde saem alguns pares cranianos e é por onde eu formo a dobra da dura para fazer o seio cavernoso. Então, lesões dessa região estão muito relacionadas ao envolvimento da parede lateral do seio cavernoso aqui. E quem é que passa na parede lateral do seio cavernoso? Os pares cranianos, que vão estar relacionados à motilidade ocular, assim como
2 ramos do trigêmeo. Então, eu preciso saber da relação da lesão com a parede lateral do seio cavernoso. E não é só fazer um corte no plano axial. Aqui é importante a gente ter axial fino, é importante a gente ter coronal fino dessa região. Eu não quero um coronal do crânio todo, eu quero um coronal que pegue daqui a aqui, que faça 3 milímetros com 0 de intervalo, porque eu preciso disso fino, eu preciso saber, eu preciso ver o nervinho aqui, eu preciso ver onde que a dura está espessada, encostando ali, se eu vou ter um outro problema de motilidade ocular associado por compressão nervosa, ou se eu vou ter só um problema de motilidade ocular relacionado a esse deslocamento do globo ocular e do ventre do reto lateral. Então, a gente precisa estudar como um todo. Todas as lesões que vão para a órbita, e o meningioma gosta muito de pegar também o ápice da órbita e fissura orbitária superior, a gente tem que obrigatoriamente estudar o nervo óptico, e aí você pode estudar o nervo óptico usando a sequência T2 com supressão de gordura como essa aqui. Então, repara esse nervo óptico, pretinho, uma espessura boa, mínimo líquor em volta dele, que é o que a gente observa habitualmente, e aqui a gente vê um hipersinal e um nervo afilado, com o alargamento da bainha licórica, mostrando que a comprimiu aqui, o líquor acumulou aqui nessa região, mas já existe um sofrimento crônico desse nervo e a gente não sabe o quanto isso vai ser revertido após a ressecção. E por que eu tenho que saber o quanto tem de componente ósseo aqui? Porque eu vou ter que tirar esse osso. Muitas vezes no meningioma a gente precisa também saber se tem essa invasão ou hiperreatividade óssea para ser ressecado, porque senão a lesão volta e o problema não é resolvido. Reparem que no T2, ó, a gente só tinha olhado o T1 e o flare, eu fiz de propósito. Aqui nesse T2 a gente vê que existe aquela pequena lesão que captou contraste, a gente viu muito bem pós-contraste, mas que talvez fosse passar completamente desapercebido na sequência sem contraste, porque o sinal é extremamente semelhante. O que chama, na verdade, aqui mais atenção é a rima licórica, ó, que ficou super bem visualizada, o líquor interposto entre o parênquima cerebral e a meninge. Então, importante a gente identificar a rima, importante saber que o sinal é muito semelhante, que vai captar muito contraste sempre que tem esse acometimento ósseo possível, onde ele está e quais as complicações de invasão que ele faz e como é a restrição à difusão dessa lesão. Então, acho que essas são as principais dicas dos meningiomas. Mas não acabou. Vamos ver como é que ficou a tomografia dessa paciente. Ela tem uma tomografia para a gente entender melhor como estava o comportamento do osso nessa região. Nesse caso, é extremamente importante a gente fazer a tomografia para estudar como está o osso nessa região. Então, a gente vê aquela esclerose difusa, uma irregularidade cortical fina, ó, tanto na margem orbitária quanto na margem intracraniana. E todo esse osso tem que ser ressecado para que haja resolução do problema. Repara aqui, ó, os forames de base de crânio também começando a ser acometidos por conta dessa esclerose óssea. A gente pode ter algumas outras alterações associadas. Não é incomum o meningioma sair pela base do crânio e ter uma extensão cervical aqui alta. E esse caso aqui que vem ilustrar tudo isso que a gente acabou de falar sobre o meningioma. Então, a gente vai usar todas as dicas aqui na avaliação desse paciente. Então, uma sequência T2 no plano coronal, o meningioma, uma lesão extraaxial, reparem a rima licórica aqui que a gente vê no T2, localizada na margem anterior da região temporal à direita, que vai atapetar o esfenoide. Ele, além de atapetar, ele faz uma formação expansiva com compressão do parênquima temporal. Isso tudo eu estou falando em uma imagem, é meio que qual é a nota, né? O que a gente consegue tirar de uma imagem só, sem rodar todas as sequências e sem rodar todas as outras imagens. Então, a gente está vendo aqui essa formação expansiva, ela tem um efeito compressivo sobre o parênquima temporal, reparem o edema vasogênico aqui nessa região, ela vai para a região da cela túrcica, ela envolve todo o seio cavernoso, então a parede lateral do seio cavernoso onde passam os nervos está acometida, a carótida está 100% de sua circunferência envolvida, tanto já na porção fora do seio cavernoso quanto dentro do seio cavernoso, e a gente está vendo aqui que o fovoide dela está preservado, mas que eu tenho um calibre reduzido em relação à carótida contralateral. Então, é um outro efeito já do meningioma identificado. Ele invade, continua invadindo aqui a célula túrcica, a gente não está vendo a hipófise nesse plano, ocupa o espaço da hipófise, comprime o quiasma e divide, e desloca anteriormente, superiormente e contralateralmente.
Além disso, a gente tem que avaliar como é a relação desse tumor com a cerebral anterior e a cerebral média que a gente vê aqui. Muitas vezes você vai ter que fazer uma anjo para complementar com a sequência TOF para entender melhor se existe uma redução significativa de calibre aqui dessa região. Muitas vezes o T2 fino, que é o que eu uso muito no dia a dia, o T2 fino vai resolver essa dúvida. Então, o que a gente vê aqui, vindo mais anteriormente, a lesão tem um comprometimento já do seixo finoidal desse lado, então ela invade aqui a sala túrcica, a gente não vê a hipófise já foi deslocada, pode estar comprimida aqui embaixo, tem um pouquinho aqui de haste hipofisária, ou ela pode ter ido lá para trás também, fica difícil da gente definir quem é a hipófise, e reparem como o tecido é extremamente semelhante ao parênquima cerebral, a gente não vê diferença. Se a gente não vê áreas de rima licórica, como a gente vê aqui, a gente tem que ver se há restrição de fusão associada para ver qual a dificuldade que vai ser de ressecção, por exemplo, dessa parte tecidual, se for optar por fazer a cirurgia. Então, continuando a análise desse caso, vamos olhar a sequência de difusão. Aqui o E0, aqui já o B1000, então o B0 muito parecido com o T2, o B1000 mostra que não existe nenhuma área com restrição de fusão apreciável, então isso é um pouco mais uma boa informação para o paciente, para o prognóstico, e a gente vai partir para a análise da sequência pós-contraste no plano axial, mostrando aquele intenso realce pelo meio de contraste de toda a lesão, a extensão dela aqui também com componente posterior, ó, indo em direção à ponte, determinando compressão do tronco cerebral. E qual é a outra estrutura nobre aqui que está invadida e ocupada pela lesão? O cálculo de Meckel, que fica aqui mais ou menos nessa região. Então, é um paciente que pode também chegar com neuralgia do trigêmeo. Então, essa relação aqui, mais ou menos onde emerge o quinto par, que é aqui, também está completamente comprometida pela extensa lesão que está envolvendo toda essa região. E no pós-contraste a gente vê como essa carótida aqui está mais afilada em relação à carótida contralateral. Então, alterações características, sinal do T2 semelhante ao do córtex, muito realce pelo meio de contraste, rima licórica para identificar que é extraaxial, invasão de estruturas nobres, redução do calibre arterial aqui da carótida, né? Então, todos os aspectos citados, relatados num único caso. Aqui a gente vai ver um exemplo de sequência 3D, é essa sequência que a gente tem que mandar para facilitar a conduta pós-cirúrgica. Repara como a gente vê muito bem a lesão, então adicione informação também ao nosso laudo. E a sequência que eu falei, coronal FET7, que vai fazer com que a gente consiga fazer uma sequência toda preta, com sinal mais baixo, e aí o que realça chama mais atenção, e a gente vê aqui um realce bem exuberante. Também tem outros foquinhos de realce aqui, ó, de permeio ao parênquima, exatamente naquela região que é difícil de a gente ver um plano de clivagem, então a cirurgia se torna mais complicada aqui nessa área. O pós-operatório vai trazer uma área de malácia cortical aqui nessa região, e a gente vê então todo o envolvimento do seio cavernoso, da região celar e supracelar. Tudo isso tem que vir descrito no laudo para ajudar a esclarecer todos os problemas que podem aparecer para esse paciente. Além disso, ó, tem um comprometimento aqui também de assoalho de fossa anterior à direita. E não deixar de citar todo o comprometimento ocular. Olha aqui, é o realce que a gente está vendo na dura do nervo óptico que a gente não vê do outro lado. Então, além de causar todos aqueles problemas, ele está acompanhando a dura mater, que vem da bainha do nervo óptico e leva a esse espessamento dural difuso, levando também a uma doença intraorbitária através do nervo óptico. Então, esses foram os nossos casos de meningioma. Não se esqueçam de, ao avaliar um meningioma, lembrar de conseguir caracterizá-lo como extraaxial para poder levantar essa hipótese diagnóstica. O sinal no T2 é muito parecido com o do córtex, a gente tem que tentar ver a rima licórica. Em locais que a gente não vê a rima, pode haver essa interposição com o córtex, e nessas áreas pode também ter difusão restrita, e isso é um grau de anaplasia maior do tumor, uma dificuldade de ressecção cirúrgica maior e também uma maior chance de recidiva pós-terapêutica. Pode ser uma indicação também para a gente fazer alguma terapia adicional pós-cirúrgica. Terceira dica, lembrar de onde ele está, quais as estruturas nobres que estão ali em volta, e aí ele vai deixar de ser aquele benigno que a gente falou no início para ser aquele maligno localmente invasivo, extremamente incapacitante.
muito importante a gente ter noção de que lesões grandes, infiltrativas, extensas no cérebro podem levar a repercussões graves por conta de ter uma estrutura nobre pequena, concentrada numa pequena região. Então, fica aqui o meu questionamento. Eu queria que vocês respondessem aqui nos comentários. Vocês acham realmente que uma lesão dessa é benigna só porque não dá metástase? Como é que você acha que fica a qualidade de vida desse paciente tendo um tipo de lesão como essa? Muito obrigada por você ficar comigo até aqui. Eu te espero também lá no Instagram, no @neurorádio em pauta, onde a gente vai discutir outros casinhos sobre meningioma e algumas dicas técnicas também de realização do exame. Muito obrigada e até a próxima.